A primeira aplicação de uma dose de vacina contra a Covid-19 ocorreu no Brasil em janeiro de 2021, ou seja, quase um ano depois do começo da pandemia. Em meio a disputas políticas, o start na proteção da população contra o coronavírus marcava um ponto de esperança contra a doença que já havia matado até aquele momento mais de 200 mil pessoas em território nacional. Eu sou o jornalista Diego Brião e o Estação História é uma produção RWCast, que é a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Te convido para, a partir de agora, relembrarmos o começo da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. A segunda quinzena do mês de janeiro do ano de 2021 ganhou um significado especial na história do Brasil pelo começo da imunização da população contra a Covid-19. A circulação do coronavírus globalmente, ocorrida especialmente a partir do final de 2019 e início de 2020, foi classificada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março daquele ano. Com isto, as restrições de circulação e convívio, o uso de máscara, higienização de mãos, entre outras ações preventivas, entraram na rotina das populações ao redor do mundo, visando evitar uma maior propagação do vírus e o consequente aumento do número de óbitos ocorridos a partir dele. Em 17 de janeiro de 2021, um domingo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou o uso emergencial no Brasil de duas vacinas. A que foi produzida pela empresa biofarmacêutica anglo-sueca AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford do Reino Unido e com a Fundação Oswaldo Cruz do Brasil, e o imunizante Coronavac, da biofarmacêutica chinesa Sinovac, feito em colaboração no Brasil com o Instituto Butantan. No mesmo dia desta aprovação pela Anvisa, foi aplicada a primeira vacina no Brasil. Na cidade de São Paulo, a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos de idade, recebeu a dose inaugural. Foi o imunizante da Coronavac. Que a população acredite na vacina. Eu estou falando agora como brasileira, como mulher negra, que acredite na vacina. Vamos pensar no monte de vidas que nós perdemos. Quantas famílias nós perdemos? Quantos pais, mães, irmãos? Eu quase perdi um irmão também com Covid. E diante disso é que eu tomei coragem e participei da campanha da vacina. Mônica Calazans, enfermeira e primeira pessoa vacinada no Brasil contra a Covid-19, deu esta declaração em entrevista coletiva no dia 17 de janeiro de 2021. O então governador do estado de São Paulo, João Dória, do PSDB, participou daquele evento. Ele celebrou o marco que era representado com a aplicação do imunizante. Hoje, repito, é o dia V, Mônica. É o dia da vacina, é o dia da vitória, é o dia da verdade, é o dia da vida. Eu quero dedicar esse dia aos familiares dos 209 mil mortos com a Covid-19. 209 mil pessoas que foram a óbito nesta pandemia. Aos seus familiares, a nossa homenagem neste momento. O então ministro da Saúde era Eduardo Pazuello, do governo liderado pelo presidente Jair Bolsonaro, naquele momento sem partido. Pazuello exaltava a capacidade histórica de vacinação do Brasil. Hoje o Brasil passa por um momento de grande avanço, esperança e conforto aos brasileiros que aguardavam por esta notícia. Está dado o primeiro passo para o início da maior campanha de vacinação do mundo contra o coronavírus. Lembro que nós temos o maior programa nacional de imunização do mundo, o PNI. Vacinamos mais de 300 milhões de doses por ano
todos os anos e temos essa expertise há mais de 45 anos. Podemos chegar a vacinar 1 milhão de pessoas por dia. Quero aqui agradecer a Anvisa e seus profissionais por tornarem essa agência competente na segurança e eficácia dos medicamentos e imunizantes disponíveis no Brasil. Quero agradecer aos 2 institutos, o Butantan e a Fiocruz, pelo empenho e dedicação científica na busca de uma vacina tão importante para o combate ao coronavírus. Politicamente, a vacina contra a Covid-19 e diversos outros aspectos ligados à pandemia eram alvos de disputas. João Dória era cotado para integrar a eleição presidencial de 2022, o que acabou não ocorrendo. Ele e o presidente Bolsonaro trocavam farpas direta ou indiretamente. Naquele momento do começo da vacinação contra a Covid, Pazuello foi a ponte do conflito. O Ministério da Saúde tem em mãos, neste instante, as vacinas, tanto do Butantan quanto da AstraZeneca. E nós poderíamos, num ato simbólico ou numa jogada de marketing, iniciar a primeira dose em uma pessoa. Mas em respeito a todos os governadores, prefeitos e todos os brasileiros, o Ministério da Saúde não fará isso. Não faremos uma jogada de marketing. O governo federal, por intermédio de uma medida provisória, determinou que a coordenação do Plano Nacional de Operacionalização para a Vacinação contra a Covid-19 seja executada pelo Ministério da Saúde, essa coordenação. Esse plano já foi apresentado ao Supremo Tribunal Federal, lançado de maneira solene no Palácio do Planalto, com todos os governadores, sendo pactuado nesses governos com estados e Distrito Federal. Quebrar essa pactuação é desprezar a igualdade entre os estados e entre todos os brasileiros, construída ao longo de nossa história com o Programa Nacional de Imunização. Quebrar isso é desprezar a lealdade federativa. Senhores governadores, não permitam movimentos político-eleitoreiros se aproveitando da vacinação em seus estados. O nosso único objetivo neste momento tem de ser o de salvar mais vidas e não fazer propaganda própria. No mesmo 17 de janeiro de 2021, a troca de acusações e críticas se deu em entrevistas coletivas e na cerimônia de vacinação ocorrida em São Paulo. Sobre golpes de marketing, eu respondo que o governo federal já há 11 meses faz golpes de morte contra os brasileiros, com negacionismo, com a recomendação para o uso da cloroquina, com a falta de vacina, falta de seringas, falta de agulhas, falta de orientação, falta de bons exemplos. O ministro Pazuello, por exemplo, acusou que havia recursos federais na ação ocorrida no Instituto Butantan para marcar o começo da vacinação. Dória retrucou. Ministro Eduardo Pazuello, é inacreditável como o ministro de Estado da Saúde, sem o menor zelo com a saúde, sem ser médico, sem ter conhecimento nenhum da saúde, sem planejamento, um desastre completo na saúde, ainda mente ao dizer isso. A vacina do Butantan só está em São Paulo e no Brasil porque foi investimento do governo do Estado de São Paulo, ministro. Não há um centavo até agora do governo federal para a vacina, nem para o estudo, nem para a compra, nem para a pesquisa, nada. Na semana epidemiológica de 17 a 23 de janeiro de 2021, mais de 7 mil pessoas morreram no Brasil por causa da Covid-19. Mais de 360 mil infecções foram registradas também naquela semana no país. Desde o começo da pandemia até aquele momento, janeiro de 2021, o país contabilizava uma quantidade superior a 8 milhões de infecções por Covid-19, além de 216 mil mortes ocorridas a partir deste vírus. Nos dias posteriores àquele 17 de janeiro, o Ministério da Saúde iniciou a distribuição de uma carga de aproximadamente 6 milhões de vacinas a todo o país, marcando o começo da vacinação em massa da população brasileira. De março de 2020 a março de 2024, ou seja, no intervalo de 4 anos a partir do começo da pandemia, o Brasil contabilizou 711 mil mortes. Até setembro de 2025, o número superou 716 mil.
Este foi o Estação História, de número 242. Origens das informações utilizadas ao longo desta edição. Portais do Governo Federal do Brasil, do Ministério da Saúde, da Anvisa, do Senado Federal, do Instituto Butantan, da Fundação Oswaldo Cruz, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, do Governo do Estado de São Paulo e da Organização Mundial de Saúde, OMS. Os trechos de entrevistas coletivas usados nesta edição foram extraídos de mídias oficiais do Governo Federal do Brasil e do Governo Estadual de São Paulo. Grupo Rádio Web, produção e apresentação Diego Brião, edição Mário Melo, coordenação da RWCast Rafaela Martinez, gerência de conteúdo Mariana de Freitas e direção de jornalismo Daniela Madeira. Nos principais agregadores de podcasts, nas quartas-feiras, é possível ter acesso às novas edições. Até a próxima recordação.